aí, Rafa, como foi essa semana maravilhosa? Ah, amiga, a gente tenta, né? A gente se esforça e consegue. A minha semana foi incrível. E a sua, como foi? Ai, tá sendo melhor ainda estando ao lado de você. E também da convidada incrível que vocês não perdem por esperar. Mas antes, quero pedir pra vocês já deixar o seu like maravilhoso, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar em todo lugar. E se você souber algum tema maravilhoso, comenta. Quem sabe o seu tema pode ser um próximo episódio. Gente, faz isso tudo que vocês já sabem que tem que fazer. Agora, o que vocês não sabem é quem é que vai brilhar nesse programa hoje com a gente. E eu acho que esse estúdio é pequeno para receber o quão incrível e o tamanho dessa mulher. Eu tô nervosa, vou falar. Mas não tem como não ficar nervosa, né, Briana? Gente, ela tem 2 milhões de seguidores no YouTube. 1 milhão, quer dizer, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Já escreveu livro e tem uma coleção de dar inveja de óculos maravilhosos. E ela é conhecida como a fada sensata da internet. Doutora Anaída Mico! Maravilhosa! Seja que muito delícia bem-vinda tá ao aqui. nosso Obrigada, podcast. obrigada. Muito bom estar aqui com vocês e com vocês. Que maravilha! Gente, ela é a psicóloga da família brasileira. Maravilhosa demais. Então já aproveita, dá o play nessa vinheta pra gente começar o assunto. Aí, primeiro vamos falar de uma coisa que eu não vejo tantas pessoas abordar assim quando te entrevistam, que é sobre a sua coleção maravilhosa de óculos. Como começou esse amor por óculos? Sempre amei. Sempre. Sempre gostei. Quando eu faço maquiagem aqui e eu fico sem óculos, eu não me reconheço. É uma coisa gozada. Para mim faz parte de mim, do meu rosto. E eu acho um acessório muito legal. Eu gosto muito de usar preto, eu uso roupas escuras, né? Mas eu gosto de acessório. Então eu gosto de brinco, eu gosto de bolsa, eu gosto de óculos. Né? E eu tenho uma coleção maravilhosa. Tenho mesmo. Meus óculos são lindos. Você tem? Eu tenho de grau 95, fora os de sol. Você tem algum painel onde você coloca Eu tenho todos caixas. eles? Caixas e mais Caixas e caixas, assim, com a transparente em cima, para eu ver, com gavetas, assim, eu tenho nem sei quantas caixas. Todo lugar, abre uma gavetinha, olha o óculos ali. Mas olha, vou dar um spoilerzinho. Amo! Vai sair uma coleçãozinha minha, pequena. Olha, já quero. Você vai gostar. Vai ser assim, exclusiva. Quem pegou, pegou. É com o meu nome, eu assino. Que bem legal. Beleza, vamos, Bem olha, legal. conte com a gente. Demorou, hein? Demorou para isso acontecer, gente. Porque todo mundo elogia, fala, Com tem certeza. curiosidade com os óculos e nunca tinha rolado. Agora vai vir. Agora vai Ó, rolar. exclusivo Vem aí, hein, aqui, hein, gente? Ziners? Já salva essa informação pra ficar atento nas redes sociais por aí. Isso. E eu tenho uma curiosidade que é a seguinte: como foi que você foi parar na TV? Conta pra gente como é que foi essa história. Ai, olha, eu tinha no consultório, eu trabalhava num consultório que tinha muitos psicólogos, né? Sabe quando tem vários profissionais na clínica? E antes, o caso de família não era como agora, era um psicólogo diferente por programa. Então, eles piravam para conseguir tanta gente. Profissional Você assim, imaginou? né? Um programa diário? Sim. Aí, eles foram no meu consultório e o pessoal falava, vai, né? Vai lá. Eu falei, eu não, imagina. Morro de vergonha, vou lá, vou falar o quê? Até que eles insistiram e eles iam toda hora, né? Chamar. E um dia eu fui. Eu falei, vou encarar, vou ver o que é que dá. Amei. Amor. Amei, amei, amei. Antes disso, você nunca imaginou estar na TV? Nunca tinha acontecido nada disso. Eu levava minha vida de consultório, atendimentos. Tranquila. Né? E aí eu gostei, comecei a ser chamada e aí com 4, 5 meses eu recebi a proposta para ficar fixa. Que maravilhoso! Bem legal. E valeu a Gente, pena, hein? foram pouquinhos anos, né, que durou 19. essa parceria. Só 19. 19 aninhos! Só 19. Mas a gente nunca imaginou, né? Nunca, né? Não, mas acabou caindo no gosto da família brasileira esse programa. E já que você tocou em casos de família, eu quero te fazer uma perguntinha aqui. Tem criança em casa chorando. Esses temas dos casos de família são verdadeiros? As pessoas que vêm? Sabe essas histórias são verdadeiras mesmo? Então me conta que você tem algum top 3 na sua cabeça, assim, dos programas que você falou, meu Deus,
essa história é uma loucura? Você tem alguma coisa que te marcou assim? Eu tive muitos. Olha, eu vou ser honesta, foram milhares de Foram programas, muitos, né? né? Mas tem uns que tocaram, né? Uhum. Alguns tocam muito a gente. Então, o programa de mãe que não gosta do filho, porque é uma coisa tão difícil de você assimilar isso, né? Sim. Então, mexeu demais comigo. E ela falava, mãe, eu não gosto da minha filha, eu não gosto de você. E a menina chorava. Ai, Eu chorei, eu choro, né? nossa. Porque Ah, eu se tenho um emociona problema, eu também, fico né? muito mexida. Porque você vai acompanhando o programa, você vai ficando, né, mexida mesmo. Aí, um outro programa também que me deixou arrasada foi de uma mãe que não aceitava o filho gay, Ah, meu Deus. travesti. Uhum. E realmente, sabe, a irmã, não era a mãe não aceitava, mas quem foi a irmã. E a irmã fazia a comida, o prato dele era separado, o talher que ele usava era separado. Ele sentava num tronquinho no chão, ela não deixava ele sentar no sofá, nas cadeiras. Aquilo, se eu Nossa. pudesse, eu sumiria. Nossa, tipo, desumanizando completamente aquela pessoa, né? É muito. Não, eu tive. E eles falavam com tanta naturalidade aquilo, Uhum. acabando, massacrando aquela criatura. Aquilo vai mexendo comigo de uma maneira que aí eu começo a chorar, não seguro, não Ai, aguento. e talvez seja por isso que você ficou 19 anos lá no Talvez. programa, né, meu amor? Porque você literalmente entrega quem você é. E eu acho que esse é um dos grandes fatos, né, que a gente tem da nossa psicóloga ser tão popular na internet. Porque quando você fala, não é apenas você passar uma análise técnica sobre aquela Não, é o situação. meu coração que Tem fala. coração, tem emoção nas suas falas. E eu acho que é por isso que acaba tantas pessoas se conectando com você, tantas pessoas ouvindo o que você tem a dizer. E como é importante as coisas que você tem a dizer, né? Ai. Como nesses casos, eu acho que talvez essas famílias nunca tiveram alguém que pôde literalmente chegar para ela e falar assim: olha o que você tá fazendo, é um absurdo, entendeu? E naquele momento teve a oportunidade de falar alguma coisa. Se surtiu efeito, a gente não tem como Surtiu. Teve? Tem, porque a gente sabe. Ai, porque que ele bênção. voltou ao programa, ele não cuida mais dos sobrinhos, Uhum. né? Ele saiu da casa da mãe, continua amparando a mãe, ajudando no que precisa. E ele, inclusive, virou contato do caso de família. Jura? Que De tanta gratidão. E ela começou a viver sua própria identidade? Como mulher travesti? Sim. Perfeita. Mas ela não abandonou a mãe. Eu falei, mas você tem que se proteger da sua mãe. Com certeza. Porque esse é outro mito que a gente tem, né? Ah, mãe sim. é a melhor coisa do mundo quando ela é boa. Mas quando ruim consegue ser muito ruim também. Porque também como conseguir ter uma autoestima num ambiente desse, né? Como conseguir se sentir uma pessoa humana, capaz de fazer as coisas se você tá sendo desumanizada, né? Claro, você acabou com a minha vida, você é um traste, você é uma desgraça, você só me envergonha, por que é que eu não te abortei? Gente, isso é violento demais. E pra pensar, ouvindo tudo isso, ela ainda escolheu cuidar da mãe, estar amparando conforme pode, né? Mas é um ser de luz, né? Não, completamente. Porque se ele não fizesse isso, ele nem teria problema, porque a mãe melhorou o tratamento com ele, mas não tem carinho, não tem amor. Então, você viver esse desamor o tempo todo, gente, a gente precisa se blindar. Ela precisou de buscar força, sabe onde, pra viver a sua real identidade enquanto uma mulher, uma travesti, uma transexual, e poder ainda assim, de certa forma, porque eu acho que muito de nós, LGBTs, tem essa coisa de estar lá pelos pais, sabe? Porque acontece, não sei como é que é na maioria das famílias, mas sempre acaba sobrando pra gente, tendo essa responsabilidade. E muitas vezes nessa situação tão pesadas, mesmo com tudo isso, a gente ainda tá lá se desdobrando pra tentar ajudar, ou de certa forma até pra tentar buscar a validação dos próprios pais. O tempo todo. O tempo todo, Você se esforça muito pra ser útil, pra fazer a diferença, pra ser o melhor filho ou a melhor filha, porque você se sente sempre devedora, como se você fosse um fardo, como se você fosse um problema, né? E é incrível isso, como é que... Eu não julgo e não critico, porque eu entendo que cada um tem as suas dificuldades, né? Sim. Mas como é que você ama seu filho, aí quando você descobre que a orientação sexual dele é diferente, você não ama mais? Claro, seja identidade. Como pode isso, Que raio né? de amor é esse? Então não entra na minha cabeça. Porque tem mães que falam pra mim, você fala isso porque não é seu filho, não é sua filha. Não. Isso não quer dizer nada. Não. Eu tenho uma filha, se ela chegasse pra mim e falasse, mãe, eu gosto de menina. Filha,
vai firme. Seja feliz. Eu vou fazer o luto. Quem ela é, né? Ou o meu amor, vou proteger amor. mais ainda, vou virar uma leoa, ninguém vai mexer com a minha filha. E aí eu vou fazer o luto da minha filha, que vai ser mãe, que vai me dar netos, porque pode até dar. Pode. Mas assim, todo mundo nasce com uma expectativa. Por isso que eu entendo da as sua mães. Idealização. Da minha idealização. Porque ela tem a vida dela, né? Que ela ganhou, não foi de mim, foi de Deus. Sim. Né? Eu pus no mundo, eu só fui um veículo. Amo minha filha, protejo, dou a vida, mas por exemplo, ela é filha única. Eu sou filha única porque meu irmão faleceu, cuido da minha mãe, cuidei do meu pai. Eu não quero que a minha filha, você tem que me ajudar. O que eu puder poupar, eu vou poupar. Quando eu não aguentar mais, eu peço ajuda, né? Mas ela tem a vida dela, eu faço de tudo para que ela leve a vida dela, né? Mas é uma cabeça que eu me trabalho. Tem que sempre eu estar reflito, constantemente, né? caramba, né? É o mínimo, mas... Com certeza. Olha, o assunto tá maravilhoso e eu acho que já deu uma prévia do tema do nosso episódio de hoje. Mas antes, vamos ver a pergunta super importante que o ator Theo Mendes mandou aqui para a gente. Theozinho, vamos ver. E aí, TVzinho, tudo bem? Hoje eu tô aqui no programa As Amigas, porque eu fiquei sabendo que o tema é sobre essa romantização da família. A família que normalmente tem muitos conflitos, mas às vezes esses conflitos podem passar um pouco do ponto, passar um pouco da linha do respeito e acabam se tornando relações mais tóxicas. Então eu queria saber como é que você pode melhorar o diálogo com os seus pais, até para ajudar nessa relação. Isso em vários quesitos, como por exemplo, demonstrar que você está insatisfeito com alguma coisa. Mostrar alguma insatisfação sua, sem deixar o respeito de lado, obviamente, sem magoar os seus pais. Beijo, Theo! Que bom te ver, saudades! Pois é, né, gente? Quando a gente fala em relacionamento tóxico, geralmente a gente pensa em namorado, em casamento. E eu acho que a nossa pauta principal de hoje é pra gente ir pra um outro lado, que são as famílias tóxicas, né? As relações familiares que são tóxicas pras pessoas. Sim. E a perguntinha do nosso querido é: como que a gente pode conversar com os nossos pais pra gente não perder o respeito, não criar conflito e ainda assim conseguir resolver os problemas que a gente pode ter? Como ter uma conversa mais sincera, sem abertura pra briga? Né? Porque os pais, né, é uma relação um pouco mais difícil da gente simplesmente cortar, né? Num relacionamento você pode terminar, passar pra próxima, mas e os pais, doutora? Então, gente, tudo depende do grau de toxicidade desses pais, dessa relação, desse núcleo familiar. Porque tem coisas que são inconvivíveis. Com certeza. Né? Por exemplo, pais extremamente rígidos, que cobram demais, que não estimulam, né? Que exigem o tempo todo coisas. Isso, às vezes, nem é toxicidade. É um jeito de ser que é muito forte, que não deixa o filho se divertir, cobra demais, exige muita coisa. Né? Então, o filho sempre com respeito, falando de um jeito bacana, né? Explicar como é que ele se sente a respeito daquilo, porque os pais têm que ouvir os filhos, né? Porque existe uma confusão. Respeitar os mais velhos é uma coisa muito importante, mas os mais velhos também têm que respeitar os mais novos. Com certeza. Né? Coisa que às vezes a gente não vê. Porque como é uma sociedade hierarquizada e é verticalizada, por exemplo, pai manda, mãe manda, não é? Eles são no topo da cadeia alimentar, então, né? Ali, não é? A gente é assim. Sim. Você até tem que ter firmeza. Quem é esperto, quem pode manda. Quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Sim, entendeu? Mas assim, por que você não está contente? Então, como é que a gente pode melhorar? Tudo a gente faz acordos em qualquer relacionamento, familiar, de amizade, amoroso, não é? Agora, se está incomodando, se o filho... Porque uma família tóxica é o quê? É uma família que machuca. Machuca. É uma família onde tem muita desavença, muito conflito, pouco diálogo, né? Às vezes é inexistente, ou às vezes é só no grito, na briga, violência verbal, física,
né, abusos, tem famílias altamente disfuncionais. Com certeza, né? Né? Então, o filho pode se colocar, mas às vezes ele vai dar murro em ponta de faca. Uhum. Eu mesma falo, tá num grau, você já tentou de tudo, não tem acordo, você tem que se afastar, Uhum. não é? O Sim. problema é que na nossa sociedade, pai e mãe são sagrados, porque é muita influência Com religiosa, certeza. entende? Se eu for uma mulher, uma criança, que eu tenho uma disfunção psiquiátrica, eu tenho um Uhum. distúrbio, eu vou ser uma filha com esse distúrbio, uma mãe com esse distúrbio, uma Uhum. professora com esse distúrbio, uma colega, entende? Ser mãe não nos beatifica, Claro. né? Você continua errando, a gente tem sempre que estar se revendo, mas mães são consideradas sagradas e a gente faz os filhos, as pessoas todas acreditam na sociedade que mãe é só amor e não é verdade. Mães, por exemplo, com distúrbio de personalidade narcisista, elas acabam com a vida de um filho. Elas Sem não dúvida. conseguem amar, né? E aí o filho não pode falar... Ele sabe que ele não é amado, porque ela Uhum. faz questão de mostrar, né? Mas a família trucida, Com se certeza. você se rebelar ou falar minha Uhum. mãe não me ama, olha como essa menina faz chantagem comigo. Já atendi vários casos assim em terapia familiar. Uhum. Né? Mas a pergunta do Theo, sempre com respeito, se posicionar, explicar o porquê que não está legal, que gostaria que fosse diferente e tentar entrar em acordos. Se vê que isto não rola com o passar do tempo, ele ainda é jovem, né? Os adolescentes não vão sair de casa assim. No Brasil, pelo menos, isso não acontece. Não A gente acontece. sai para casar. É, né? exato. Então, que também é uma coisa que só acontece no Brasil, gente. Só. Né? Uhum. Então, se vê que não rola mesmo, que não tem acordo, aí vai fazendo de tudo para ter seu canto, vai colocando energia na sua formação, Sim. ganhar sua grana e visitar os pais de vez em quando. Concordo. Doutor, e quando a pessoa tem uma família que está sendo extremamente tóxica, mas ela romantiza aquela situação, ela entende como uma preocupação, como um cuidado, e na verdade ela está saindo machucada, né? Essa opção é uma defesa, né? Porque muitas vezes a Faz gente não sentido. aguenta o maltrato, o desamor, a diferença de tratamento, né? Uhum. Tem pais e mães que fazem muita diferença entre os filhos, mas você pode torturar, pendurar na árvore que ele não confessa. Não, eu gosto de igual teus 5 dedos, se eu cortar, sempre a mesma história, Aham. todos vão doer. Não, Sim. existem preferências, existem afinidades, né? Então tem sim, isso rola mesmo, né? Não tem como ser diferente. Mas a pessoa às vezes olha para a mãe, para o pai e fala: não, eles fazem isso porque eu já dei muito trabalho. Ela vai arrumando desculpas para justificar, porque dói muito Com você não se certeza. sentir amada por pai e mãe. Sim, é uma dor, assim, acho que é a dor primária, né? Tipo, você Sim. vê as pessoas... Porque a é o primeiro sociedade- amor da tua vida, A inclusive. sociedade faz você acreditar tanto nesses seres divinos que são seus pais, que te deram a luz, que te deram a vida, que a partir do momento que você fala, opa, tem alguma coisa aí, então essa coisa deve ser eu, porque eles são divinos. Sim. É Eu muito estou difícil. errado. Uhum. O que uma criança que não é amada sente? Eu não tenho valor. Uhum. Ela não fica com raiva dos pais, ela dá um jeito de mexer nessa história para ficar menos desconfortável, mas ela se volta contra ela. Então a autoestima é horrível, porque eu não tenho valor, eu sou tão porcaria que nem minha mãe me ama, nem meu pai me ama. Então o problema é que a criança se detona e ela cresce em cima dessa premissa, a autoestima dela é zerada. São essas crianças, mulheres, que futuramente vão entrar em relacionamentos abusivos, porque é como ela foi amada, é o modelo que ela tem de amor que é disfuncional. Nossa, Nossa. ela já foi criada, educada para um modelo completamente deturpado do que é algo saudável, Sim, do porque que ela é uma nunca relação... viveu, Não ela sabe o não que tem é. parâmetro. Nossa, sim, Entende? faz Então muito ela sentido. vai, o nosso cérebro, ele se adapta ao que é conhecido. Com certeza. Né? Tá ruim, mas é um ruim conhecido. Eu já vivi isso, eu sempre vivi isso. Então ela tá na mesmice, ela não... Por isso que muita gente fala, nossa, eu nem tinha noção que eu estava num relacionamento abusivo. Sim. Quanto que eu recebo essa mensagem? Ou vendo os seus vídeos, eu vi que eu estava num relacionamento abusivo. Você imagina, foi tão judiada pela vida, pelas circunstâncias, que para ela aquilo é normal.
É assim que é. Mas meus pais me tratavam muito pior, isso daqui não é nada, né? Fichinha. Nossa Meu pai Senhora. batia na minha mãe. Minha mãe ficou com ele a vida inteira. Olha só, a gente Entende? nem para pra imaginar, né, como as Sim, ramificações... como que a pessoa chegou até ali, né? Como é que chega a cabeça dessa pessoa na idade adulta? Não é? Verdade. Uma criança que, por exemplo, uma criança que ela é negligenciada, que ela não tem os seus medos aplacados, ela não recebe carinho quando ela está doente, ela tem comida, mas ela não tem, né? A gente acha que alimentar o corpo é o suficiente em muitas situações, mas às vezes o alimento da alma fortalece muito mais, é um carinho, é Com uma certeza. palavra, filha, vai que eu tô aqui, você cair, você levanta, a mamãe ajuda. Você tá com medo? Vem dormir aqui com a mamãe. A mamãe vai dormir com você hoje. Vamos procurar o bicho, o papão? Vamos procurar, não sei o quê. Sabe, você faz todo um teatro com o teu filho, Sim. né? Mas tem mães que, não, vai dormir, que bicho, que, não sei o quê. A minha filha via um palhaço. Eu me borrava de medo. Eu também Essa criança... Ai, tem um palhaço. Tem um palhaço? Palhaço! Que esse palhaço tá Palhaço? Oh, meu Deus do céu. Ela falava, mãe, eu não quero brincar com esse menininho. Porque até 3, 4 anos eles têm Uma sensibilidade, né? diferente. E eu sabendo disso, eu não via nada. Mas eu acho, vem dormir com ela, dorme aqui com a mamãe, vamos ver desenho. Borrada de medo. Abraça aqui a mamãe, que se o palhaço vier, eu também não vou saber o que fazer. Boa, Então, mas era tem que se muito manter complicado. lá, né? Pra Tão passar o medo juntas. pra criança também. Não, e eu Juntas, me né? preocupava porque eu não podia chegar para ela e falar assim, filha, Bruna, não tem palhaço. Eu não posso fazer isso, porque ela tá vendo. Ela tá vendo, é Como real é que eu- pra ela. Exatamente. Como é que eu vou desconsiderar o que ela tá enxergando? Sim. Ela vai falar, pô, então eu tô louca, sou louca, sei lá. Ela poderia começar a duvidar das coisas que ela percebe, Sim. né? Então eu tinha que dar uma amenizada, mas eu estava apavorada. Nessa situação... Eu também ficaria. Eu vi um vídeo que viralizou recentemente, que o pai tá lá, tipo, meia-noite, tá lá balançando o bebezinho, assim, do nada na cama, e o bebê dá uma gargalhada do nada. Todo mundo ficou com medo. Aí eu falei, eu não sei se eu ficaria com medo, não, mas pensando por esse lado, né, no silêncio, tudo escuro, eu ia ficar com medo Mas tem também. umas coisas. A minha mãe tem Alzheimer e ela não fala. Ela, tadinha, né? Tá feio o negócio. E ela fica assim. Pra quem? Já fica arrepiada, né? Minhas gatas, elas param e ficam assim, olhando para um canto. Ai, Eu olho, não tem adoro. mosca, não tem bichinho. Ela, uma olha pra outra e fala, o que Ó, elas já estão vamos vendo? te trazer de volta aqui pro tema paranormal, entendeu? Vamos fazer uma investigação paranormal aqui no nosso podcast de milhões. E será que é possível? Eu acho difícil depois desse caminho todo que a gente viu, né? Que leva a pessoa para uma relação tóxica e tal. Mas será que é possível conviver com alguém que é tóxico e não se afetar muito, pelo menos? Então, mas qual é o sentido de você viver com quem acaba com você? Eu recebi uma mensagem outro dia. Não, mensagem na caixa de perguntas do Instagram. Doutora, como é que eu faço para me blindar do meu namorado narcisista? Para que ela precisa se blindar? Por que ela não questiona por que é que eu quero ficar com uma pessoa que não vai mudar? Porque a gente não muda ninguém. Por que ela vai se adaptar àquele maltrato que é terrível? É horrível. Você sabe o que um narcisista, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista faz? Ela destrói você, né? Porque você vira um alvo para ela. Ele é um predador ou uma predadora. Por que é que ela quer se adaptar a isso? Né? Quando alguém fala para mim, pô, meu marido me traiu 11 vezes, o que eu faço? Eu falo, o problema não é o marido. Como é que você fica com um homem que te traiu 5 vezes, 4 vezes? Como você se sujeita a essa situação, né? Você já entendeu Mas como que é quer o que o padrão. cara mude. Não vai mudar. As pessoas têm essa esperança de, tipo, de praticar o milagre, né? Tipo, não, mas eu vou fazer A força mudar. do meu amor. O meu amor vai mudar. Porque eu tenho uma teoria, que a gente tem muito uma sociedade que também é moldada pelas produções midiáticas. Quando a gente fala de filmes, séries, que tem aquela
trajetória que você tem que sofrer pra viver aquele relacionamento, né? Você tem que persistir mesmo se tiver ruim, sem parar. Mas será que é assim? Mulher, né, mesmo? filha? A mulher, exatamente. Você já viu o fato. filme que o homem fica se matando? Nunca acontece. É mais difícil. Fato. É mais difícil. Por quê? Porque se incutiu na cabeça das mulheres que elas precisam da validação masculina para elas precisam ser salvas, que é o que eu falo no meu livro. Né? A gente não está sempre procurando um príncipe encantado, porque colocam na nossa cabeça que a gente é princesa. A gente não é princesa coisa nenhuma. E também não tem príncipe. Somos seres imperfeitos, né? Que estamos sempre nos melhorando, a gente está sempre em transformação, né? E a gente vai tentar conviver, ver se rola. Com certeza. E no caso de pai e mãe, assim, que a gente, né... Como viver com um pai e uma mãe que estão sendo tóxicos? Vamos supor, você não tem como sair daquilo, não é isso? É. Tô presa. Sem opção. Por exemplo, no meu não Instagram... tenho dinheiro. Isso, sou menor de idade. Perfeito. Então, isso tem um momento em que ele vai ter que sair, vai sair disso, não é? Sim. Enquanto não sai, ele tem que fazer com que a convivência seja o menos estressante possível. Então, não adianta bater de frente com os pais, porque a casa é deles e eles são tóxicos e estão no comando, né? Então, pense bem antes de falar, não confronte, né? Vai ter que se recolher mesmo, porque sempre vai ter atrito. O atrito é constante, né? Eles não conseguem, os pais tóxicos muitas vezes não conseguem, dependendo, não sei em que grau, em que assunto, porque às vezes num ponto é legal, no outro enche o saco. Então, não dê munição. Não fala um mínimo. Estou estudando, eu vou sair com uma amiga, eu vou sair com a minha turma, sei lá. Ah, não pode sair. Se também viver num cárcere privado, vai ter que sair o mais rápido possível. Sim. Aí vai para casa de um amigo, ver o que é que faz. Né? Porque os pais também fazem chantagem. Pais que eu tô dizendo, gente, tô falando. Pais tóxicos. Família tóxica. Família O assunto é família tóxica. É o tema. E tudo também a gente tem que ver. Por exemplo, o meu irmão, eu tinha um irmão que era 3 anos mais velho que eu, ele tinha paralisia cerebral. Os meus pais, eles tinham tanto medo que me acontecesse alguma coisa por conta de já ter todo aquele problema, né? Viviam em médicos, viviam aquela coisa toda. A minha mãe não deixava abrir garrafa. Nossa. Sabe? O abridor, eu não podia ligar, acender o Super fogão. protetora. Sabe? Se eu fosse se eu tivesse outro gênio, outra personalidade, eu seria travada, não me mexeria, porque eu não podia. Entende? Só que eu fui transformando aquilo em outra realidade, porque eu consegui entender que aquilo estava me enchendo o saco, estava me prejudicando, mas era forte demais para minha mãe isso. Ela não ia aguentar, eles não iriam aguentar mais problemas na área da saúde, de me acontecer alguma coisa. Então, eu consegui entender, mas aí logo eu casei. Logo você buscou uma trajetória para sair porque daquele senão ambiente, eu não ia né? conseguir crescer, porque eu lembro que isso para eles era muito violento. Eu ter autonomia deixava eles muito inseguros. Mas não sei se foi uma desculpa para eu me blindar, mas eu consegui perdoar tudo aquilo e entender que era um excesso de preocupação, que eu não cometo com a minha filha. Sim. Né? Sou mega preocupada também. São Paulo, gente, eu tenho medo, né? Sim. Mas ela já tá casada, tudo, mas mesmo assim, chegou, tá em casa, que legal, tal, não sei o quê. Dá uma disfarçada, mas sem falar, não sai, pelo amor de Deus, eu tive um sonho, eu tive... Sabe, você vai deixando nada o filho... exagerado demais, né? Eu acho que até você usou tem que se dosar. A experiência que você teve com seus pais como uma forma de aprendizado. Eu, quando eu falo do meu pai, eu falo que ele é o melhor exemplo de como não ser um pai. Entendeu? Meu irmão mesmo, ele falou assim, eu peguei tudo que eu aprendi com meu pai, fiz ao contrário, então acho que tá dando certo. Às vezes a gente precisa de fazer assim, né? Pois é, mas aí você tocou num ponto interessante. Por exemplo, filhos de alcoólatras. Ou eles vão abominar a bebida, ou eles vão para o mesmo caminho. Então, o que é que você faz com as experiências que a vida te proporciona? Né? A gente sempre tem que se melhorar. Claro. Né? Então, eu me sentia coagida, muito fechada, muito protegida. Entendi as razões,
procuro não repetir, Uhum. né? Eu poderia, porque tem um lance até de se vingar. Não, agora é minha vez. Agora vai Tu ver, não vai sair né? de casa porque eu tenho medo, entendeu? Então Sim. a gente tem que prestar muita... A gente tem que se olhar sempre. Autoconhecimento é tudo. Uhum. Nossa, mesmo, né? A gente conversou bastante sobre essa questão de ter pais que pode ter transtorno de narcisista, que pode às vezes enfrentar problemas com vícios. Você acha que é possível um pai que não tenha necessariamente uma condição psiquiátrica, né, que seja a causa daquela atitude dele, se tornar um ex-tóxico? A pessoa deixar de ser tóxica, Claro. assim? É Claro, possível mesmo. lógico. Uhum. É para isso que nós temos consultório. Ah, querida, Entendeu? isso aí. É isso aí. Para você entender Sim. o teu comportamento, entender de onde ele vem, Uhum. quais são os gatilhos, né? Por que você age desse jeito? Por que isso te incomoda? Uhum. Por que você precisa se autoafirmar em cima de um filho? Então a gente vai buscando o passado dele, porque tá lá, tá tudo lá. A Alguma resposta coisa tá lá. aconteceu, né? Com certeza, ninguém faz coisas à toa. Até serial killer, se você for ver, ele tem um passado tenebroso. Não Sim. que justifique, óbvio, mas você entende? Teve um início. Explica, não justifica. Não justifica, mas você consegue entender como é que aquela mente ficou doente daquele jeito. Uhum. Sofreu as mesmas coisas. Com Entende? certeza. Como a gente vê crianças sofrendo horrores. E quando a gente aqui é tóxico, como é que a gente percebe? Quando Que a alguém gente... fala. Não, assim, Nossa, você quando- tá um saco, você é um saco. A gente tem que parar pra pensar, né? Falar, por que será que falou isso? Porque às vezes eu acho que a reação automática é... Ah, que isso, chata você, tá falando o quê, né? Tem alguns comportamentos, por exemplo, aquela que é a dona da bola. Se ela então tem que jogar como ela quer. Não tem pessoas que são Tem. assim? Aham. Ou pessoas que fazem muita fofoca, ou pessoas que manipulam, que tem que ser tudo do jeito dela, que tem que ir onde ela quer, do jeito que quer. Então, tem pessoas mais tóxicas, pessoas que fazem chantagem emocional, Uhum. né? Eu tive amigas assim, então você tá sempre devedora, sabe? Aí você chuta o balde, uma hora você chuta, né? Agora, se você nota que você tá causando um mal-estar num grupo, você tem que questionar. Ah, o pessoal convida para sair, ninguém pode e ninguém quer. Ah, entendi. Né? Você vai Sim. notando que você é evitada. Você tá no teu trabalho, tem gente que é tóxica demais no ambiente de trabalho, Uhum. né? Então você vê que ninguém quer fazer coisa junto com ela. Quando tem reunião, ninguém fala muito com ela. Então a pessoa tem que perceber que tem um movimento esquisito ao lado dela. E aí é no consultório que a gente vai descobrir o que ocasionou e o porquê daquilo, né? Uhum. Pra gente poder analisar melhor, tipo, tá, mas... Sim, que olha, isso quer ver aí, uma né? queixa outro dia. Atendi uma paciente. Ah, eu sou explorada todos os trabalhos que eu vou, eu sou explorada. Eu estou cansada, eu não aguento mais. Tudo sobra para mim, tudo não sei o Uhum. quê. Aí, tá bom. É a primeira fala, não tenho como questionar. Eu estou recebendo o que ela me falou. Com o decorrer do tempo, nas sessões, porque meu café, gente, não sei o quê. Então, ela fazia também o café. Ela não sei o quê. Então, ela tinha uma necessidade de agradar, aí a gente vai buscar. Então, ela fazia. E, obviamente, que as pessoas falam, faz, Claro, fica à vontade, né? Claro. entendeu? Se for bom, então mesmo. Nossa, aí que vão gostar. Mas por que ela se incomodou? Porque ela não tinha o reconhecimento. Ninguém falava, nossa, como você é maravilhosa. Que era o que ela precisava. Essa validação. A validação. Então, ela viu o que ela estava fazendo, trabalhando que nem uma louca, e o pessoal rindo, brincando, saía mais cedo e ela ficava lá. Nossa, de tão querendo ser Óbvio. boazinha, de boazinha. Falei, Ela você acabou se é prejudicando. o capacho do escritório. Meu Deus. É isso que você quer? Agora, por que isso é importante para você? Você percebe? Sim. A pessoa não se tocava daquela, ela sabia que ela precisava ser importante. Ela não entendia o lance da validação, porque ela não Uhum. teve da família, 13 irmãos mais velhos, aí, você entende? Ela, a Sim. única filha, então ela que fazia tudo. Perfeito. Então, Perfeito aí isso. você nota que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, você vai buscar uma terapia. Mas tem gente que não vai, né? E aí vive aí aos trancos e barrancos, porque é sofrido. É sofrido. É sofrido, né? Claro Sempre um que é. desafio, né? Claro que é.
Agora, doutora, eu queria pedir algumas dicas para aquelas situações assim que são muito gatilho e que acontecem em família, né? Por exemplo, excesso de preocupação em relação à alimentação ou à estética da pessoa, né? Tá sempre lá fazendo comentário. Ai, não come senão que você vai engordar. Ai, não faz senão que você vai ficar feio. Ai, pintou o cabelo, mas não gostei. Enfim, como lidar com essas situações? Sempre tem um primo fitness, né? Sempre tem alguém eu pra também, comparar, eu também. Meu Deus. Ai, não tem paz, né? Então, você percebe que você não tem como botar um esparadrapo na boca da pessoa. O que você pode fazer é dar um toque. Olha, é desagradável toda vez que você fala. Eu sei que eu não é para eu detonar no chocolate. Eu sei, eu tenho espelho, eu me olho, né? Então, se você continuar falando, primeiro que quando você fala, eu tenho vontade de comer 5 chocolates ao invés de 1. Porque isso acontece. Exatamente. Sim. Não, digo isso como uma criança que sempre foi gorda e ouvi isso muito. Eu penso muito nisso, assim, o quanto que isso me gerou compulsão, assim, o quanto que as pessoas me proibindo, me falando, me alarmando, foi muito mais do que o que né, poderia ter sido. Claro, assim. que você vai ficando com raiva. Isso, você vai ficando, ai, por quê? Mas todo mundo vai vir falar isso comigo? Por que eu não falo com ela? Por que eu não falo com ela? Né? Hoje em dia, né, depois de muita terapia, depois de muito trabalho, essa é a posição que eu tomo quando alguém faz isso, né? E você se blinda, aquilo não pode mais te machucar. Exato. Você não tem controle sobre a boca do outro, mas você tem controle sobre a sua reação. Eu não vou dar ibope, não vou dar moral, não, sabe? Porque é diferente quando você ouve um toque assim, ó, pra tua saúde. Que família faz isso, né? Família tem essas preocupações, assim. Sim. É mais quando essa coisa passa do limite, né? Tipo, fazendo comentários pra tentar limitar, talvez, a expressão de gênero da pessoa, colocar em dúvida a sexualidade, esse jeitinho aí, que as menininhas, sei o que lá. Tentar esse controle, né? Quando passa do limite. Um jeito que eu comecei a usar com né, com os familiares tóxicos que fazem comentários é quando comenta sobre outra pessoa, em vez de ser sobre mim. Viu como fulano engordou? Aí você fala, olha, não comenta sobre o corpo da pessoa, às vezes a pessoa pode se sentir mal, isso pode ofender. Fulano tem um jeitinho estranho. Olha, acho melhor você não... Enfim, eu comecei a fazer desse jeito. Sempre que eu via a pessoa falando de terceiros, eu ia e falava, olha, mas você já parou pra pensar? Sim, é uma estratégia inteligente. E você já parou pra olhar o seu jeitinho também? Eu exato. falo. É importante, eu falo na brincadeira, a pessoa... para assim. Faz um questionamento. O que tem meu jeitinho? Ela nem lembra mais do que ela tava falando. Eu tenho jeitinho? Que jeitinho? O jeitinho da pessoa, não sei. Eu tô olhando o teu jeitinho, hein? Que jeitinho feio. Exatamente, jeitinho feio, né? É importante a gente dar essas ferramentas pra todo mundo que tá ouvindo a gente de casa, porque é muito difícil quando você cresce em uma família que fica te ativando esses gatilhos. Às vezes você tá passando por um processo onde você tá se conhecendo, se descobrindo. Nossa. E ter esse tipo de reforço é muito difícil. Eu sempre fui, assim, muito na lata, de bater de frente, de ir pro confronto mesmo. E, ao mesmo tempo que eu sempre tive o apoio da minha mãe, sendo uma pessoa trans e não binária, o meu pai, ele já vem de uma questão meio conservadora, que ele é bom pra apontar o dedo pros outros, né? Pra ele, nem tanto. Só que a gente tava conversando antes de vir pra gravação. Sim. Que eu até falei com ela, que eu falei assim... Independente do que você pensa sobre a minha identidade, sobre a minha vida, respeito é algo, assim, que não é negociável. Se você não me respeita, quem eu sou, como eu sou, então você não tem a necessidade de fazer parte da minha vida. Hoje, como adulta, independente, eu consigo fazer isso, sabe? Ou me respeita, ou não conversa comigo. Mas pra chegar nesse passo... Nossa, é difícil. É um caminhada, processo longo e doloroso. Criar essa força para enfrentar e colocar limites pro que faz mal e pro que faz bem pra gente, né? Exatamente. Tudo na vida precisa ter limites. E a gente tem que saber colocar, não tem que ter medo de colocar limites. Porque não é porque eu sou mãe que eu posso falar o que eu quiser para minha filha. Né? Primeiro que existem maneiras e maneiras de falar. E tem coisa que você sabe que não vai ajudar, né? Você fala porque você precisa mostrar que você sabe que você tem poder, que você quer,
sabe? E isso não tem que acontecer. Então a gente enquadra, a gente coloca limite, a gente fala não, a gente se afasta. Né? Quando você não consegue derrubar, você contorna. Com certeza. E entrando nessas pautas de como a gente lidaria com situações de papapá, vamos chegar no nosso jogo de damas. Aê! Eba, adoro o jogo de damas, esse quadro onde a gente conversa se divertindo. Então, ó, hoje a gente vai jogar esse dado e vão sair números de 1 a 6 e nós temos 6 perguntas para saber como nós faríamos. O que a gente faria nessa situação? Então, ó, vou entregar o dado para nossa convidada, doutora Anaí. É só jogar? É. Ó, número 4. Vamos lá, pergunta número 4. Você é a única da sua casa que tem dinheiro todo mês. Seu irmão vem pedir dinheiro mais de uma vez, jurando que é a última. Você empresta ou não? Aí eu falaria para ele, olha, sinceramente é a última mesmo, né? Porque a gente precisa anunciar quando é a última mesmo de vez. Sim. Porque se eu fiquei a vida inteira emprestando, não adianta eu falar agora não mais. É a última. Sim. E manter. Ser E firme. tem que manter, ser firme. Se você não tiver firmeza, você vai ser atropelada. Não só pelo irmão, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E as pessoas também se acostumam quando vê que a gente sempre Lógico, dá aquela apertadinha, a gente isso. ajuda. Se eu falar, se eu chorar, se eu fizer uma cena, Se eu ela fizer vai um me drama, dar. a pessoa vai me ajudar. Então tem que falar não e ser firme. Porque às vezes a gente fica com Quando é abuso, dozinha. né? Às vezes a É. pessoa precisa Claro. realmente por N Uhum. razões. Mas quando é na safadeza, aí não, né? A gente Aí tem não. que colocar limites, né? Aí tem que ter limite. Eu concordo. Eu acho que assim, a gente que é adulto tem que ser responsável pelas coisas que a gente faz. Se mais de uma vez eu te ajudei numa coisa assim de última hora, talvez tenha que começar a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Sim. Sim. Então, aí é a minha hora de Exatamente. colocar já o O limite. que virou já uma rotina? Não é? É. Oxe, é banco, irmã? Vou dividir meu salário. Tô trabalhando pra mim e pra você, É, né? não dá, não. gente, fala sério. né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Agora sou eu. Ai, Vou jogar, gatinho. vamos ver. 5. Pergunta número 5. Vamos lá. Você é gay, mas não se assumiu para sua família. Seus pais sempre tentam empurrar alguém para namorar e fazer comentários sobre a sua sexualidade. Você arma um namoro para eles te deixarem em paz ou se assume de uma vez? Eu me assumo de uma vez. Eu não sei, eu não. Namoro fake é complicado, assim, né? Eu preferiria me assumir e ter que sair, por exemplo, de casa, se fosse, né, esse caso onde as pessoas criticam, mas, nossa, ficar ali num ambiente e me diminuir, fingir que eu sou uma coisa que eu não sou, não tem como, sabe? Acho que essa situação... Só que tem uma coisa, sabe, Rafa? É muito difícil a gente saber que reação a gente teria lá atrás. Hoje, É complicado. Ah, sim, hoje seria essa. É, fato. hoje eu Com falaria, certeza. não, eu sou eu e eles vão ter que me aceitar, mas não é assim que Não funciona. é. Primeiro porque na comunidade LGBT é difícil aquele que bata o martelo com 13, 14 anos. Tem os que sim, que tem sim, convicção sim. absoluta, mas a maioria fica meio na dúvida, não sei. Então vai fazer os testes, a gente, né? Eu acho que é natural a gente tentar, porque a sociedade que a gente vive é heteronormativa. O normal é ser hétero, não é isso? Então você vai fazer de tudo para fugir daquela pressão e tentar ser normal. Só que o Não é? normal não existe. Que Não normal, existe. né? Normal não existe. Mas É para a uma coisa- sociedade, Com socialmente, certeza. né? Sim. O normal é você ser hétero, é você casar com uma pessoa um pouco mais velha, que esteja numa situação melhor. Tudo convenção social. Com certeza. Sim. Não é Com isso? certeza. Aham. Agora, dependendo dos pais, você viveu um inferno, você finge que namora. Uhum. Eu não peguei ainda um caso em que isso não tivesse acontecido. E talvez eu fizesse a mesma coisa se eu tivesse essa idade. Com certeza. Algo que eu sempre falo para os meus seguidores, principalmente quando são pessoas mais novas que vêm falar comigo, ai, Bri, eu moro numa casa onde meus pais não me aceitam, não respeitam minha identidade, não respeitam minha orientação sexual. O que eu posso fazer? E aí eu volto pra Brianinha
de 13 para 14 anos, que já se assumiu, que vai lidar com a sua família. E eu falo que ela precisa de entender o contexto no qual ela está inserida. Porque eu não sei qual vai ser a reação dos pais dela, se eles vão tentar fazer algum tipo de agressão psicológica, física, emocional. E a gente vê tanto, né? Com certeza, a gente falar sobre a violência da comunidade LGBTQIA+, é enorme. A gente está sempre sendo os limites da violência do ano passado sendo superados. Então a gente precisa de entender esse contexto e se planejar. Então eu falo assim, se você percebe que não tem forma de lidar com seus pais, não dá pra conversar, eles não vão te respeitar e você não sabe qual vai ser a reação deles. Se vai te expulsar de casa, se vai te agredir, então bora fazer um plano. Que eu acho que um bom plano mantém a gente vivo por qualquer situação. Perfeito. Foca na escola, faz um curso técnico, tem tantos cursos profissionalizantes que já introduzem a gente no mercado de trabalho. Tenta juntar todas as moedinhas que puder e faz o seu plano de fuga. Porque quando você estiver na sua casa, independente, você apenas informa eles. Ó, essa sou quem eu sou, são as pessoas que eu amo, essa é minha parceira, meu parceiro, meu parceire. E assim vai ser a opção deles escolher fazer parte da sua vida ou não. Perfeito. Porque é tão difícil, né? A gente nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas. Eu assim, morro de medo de chegar assim e falar assim, ah, não, você assume mesmo. Porque quem vai ter que lidar com as consequências, a gente não sabe como vai ser essas Muitas vezes são expulsos de casa, são expulsos de casa, esmagados. É muito difícil da gente conseguir fazer. No mundo ideal, vamos todo mundo viver sem se preocupar com isso, mas infelizmente na sociedade no qual a gente está, a atenção tem que ser redobrada para todo mundo que faz parte da nossa comunidade, para preservar a nossa vida e para a gente poder, quem sabe, ter um futuro um pouco melhor, né? Quando a gente fala principalmente de pessoas trans, sair da escola é super comum. A maioria das pessoas trans sai até a 6ª série, porque sofre transfobia na escola, sofre transfobia dentro de casa, sofre transfobia em todos os segmentos da sociedade e a rua acaba se tornando o seu lar. Nossa, então, olha, essa comunidade é muito forte. Precisamos se você de for sempre pensar o que eles muito passam. cuidado, né? Com certeza. É muita pressão. Demais. Vamos para a próxima pergunta? Vamos, agora, Briana. Ai, dito. Pergunta número 6. 6. Você quer fazer faculdade de teatro, mas seus pais querem que você siga os mesmos passos deles e seja médico. Segue o seu sonho ou o sonho dos seus pais? Ai, olha, eu sou de seguir o seu sonho. Eu acho que você moldar a sua vida pela expectativa do outro é armar para decepção. Na minha concepção, eu imagino isso, pelo menos. Mas isso é tão comum de É acontecer. super comum, não é? Eu vejo isso. Principalmente médico, né? Que tem já um consultório, dentista, Já tem advogado. todos os contatos. Porque o filho já vai pegar a boiada, mas às vezes não tem nada a ver com o que ele quer, com o que ele gosta na vida dele, né? Então, é muito complicado isso, né? Essa coisa de decepcionar os pais, porque os pais planejam, eles não entendem, muitos pais não entendem, a gente como pais, né, não entendem que o filho é um ser separado da gente, que o que a gente queria fazer, a gente deveria ter feito. Ah, eu queria fazer balé clássico, não pude, a minha filha tem que ser bailarina, né? Então, o ideal é que o filho, obviamente, bata o pé e fale, não, eu nasci para fazer isso, é o que eu amo. E a pessoa pode até fazer e, de repente, nem ser também tudo que ela quer e até ir para outra coisa, né? Mas isso tem que ser respeitado, gente. A gente não pode definir a vida do outro, mesmo que seja filho. E no caso do teatro, por exemplo, né? Falando aqui a pessoa que fez faculdade de teatro, é complicado porque você precisa mesmo de um apoio da família. Porque a carreira artística, ela tem altos e baixos. Em vários momentos você precisa mesmo que alguém te dê um suporte, porque logo ali vai acontecer alguma coisa. Ou você precisa respeitar que aquela pessoa é autônoma, que ela vai ganhar dinheiro agora e vai ter que, sei lá, guardar dinheiro para viver um ano, né? E isso para uma família mais conservadora talvez seja algo muito chocante, né? Agora, a gente não pode passar por cima, né, de quem a gente é, porque também vai ser uma vida muito triste se você estiver fazendo alguma coisa que não te preenche, né? Então... Com certeza. Encontrar não, formas, você vai se né? condenar a uma frustração para tua vida inteira. Gente,
E você não sabe se a pessoa nasceu para aquilo, para medicina. Uhum. Eu não aguentaria lidar com a morte, Uhum. sabe? Com aquela coisa. Eu acho um peso muito grande. Admiro muito essa profissão, mesmo de enfermagem. Gente, É lidar não difícil, é viu? brincadeira, não. É difícil, Né? com Então, certeza. não é todo mundo que tem essa vocação. Não, de forma alguma. Acho que a gente tem que respeitar o seu próprio caminho, né? E eu acho que às vezes falta um pouco os pais entender é que eles estão criando um filho para ser um indivíduo único, não para ser uma projeção das suas expectativas, dos seus sonhos frustrados. Não é bem assim, né? Mas script é fatal. Ai, Sempre meu é feito. Deus. Tem pais que recolhem e guardam o script, Aham. mas ele tá feitinho. Já tá lá pronto, Tá. né? Oh, meu Deus Ai, queria do tanto céu. que meu filho fosse isso, fosse aquilo. Você não vê as mães que levam os filhos nas escolinhas de futebol? Tudo bem que é porque dá grana, né? Se bombar, Sim. tá feito, né? Mas assim, são sonhos. Sonhos, né? E sonhos é algo que move muito, né? Então, só que Total. eles têm que aprender a lidar com as próprias frustrações e não jogar a responsabilidade, né? O filho é outro ser. Com certeza, com certeza. Vamos mais uma rodada? Vamos. Quer rodar? Acho que é a Vamos. última pergunta, não é? Qual que é? Vamos lá. Barababam. Você vai comer um pedaço de bolo de chocolate e o seu pai chama sua atenção, dizendo que você está gorda e não deveria comer doce. O que você diz a ele? Pare de comprar bolo de chocolate. Você vai me encher o saco cada vez. A melhor resposta. A melhor resposta. O que tem se eu não posso comer? Exatamente. Oxi, fazer passar vontade? Que tortura é essa? Não. Boa, gostei. Muito boa a resposta, muito boa. Gostei mesmo. Eu acho que com essa resposta a gente não precisa nem falar mais nada. Não tem porque nem o que ela falar, tá gente. dita, ela tá dita. Nossa maravilhosa. Finalizou da melhor forma possível. Então, vou lá mais uma vez, hein? 2. Bora lá. Sua prima vai se casar. Você gosta muito dela, mas sabe que a família vai vir com aquela pergunta que você não aguenta mais. E você não vai namorar, não? Você vai ao casamento mesmo assim ou desiste da festa? Ai, eu não vou desistir de comida de Eu graça. também não. Eu também não Nem eu, desisto Por de causa festa, de não. de pergunta inconveniente, A gente vai. sabe? Se não fosse do casamento, eu ia receber por conta de qualquer outra coisa. O emprego do seu corpo, da Qualquer outra roupa, oportunidade. qualquer coisa. As pessoas inventam oportunidade pra falar, Sim. né? Pra fazer comentários Com desagradáveis. certeza. Então. Não, você tá namorando? Tá. E quando vai casar? Aí quando vai ter filho? Nunca Teve para. menino? Quando vem a menina? Não adianta. Eu não sei se é falta de assunto, se é convenção social, a pessoa não tem o que Uhum. falar, então fala essas coisas. Não tô namorando. Tava. Acabei de terminar. Ai, meu Deus, que trágico. É. Que lástima. Ó, mas já tá passando tempo, hein? Você precisa ver isso. O senhor também, a senhora também. Foi tanto é tempo, a sempre senhora bom. continuou fazendo as minhas. Recicla! É, Recicla as recicla. perguntas. Gostei Não, a gente fala dessa, brincando, né? gostei. Mas isso é fatal em família. Uhum. Fatal. A gente sabe que vai ouvir isso. Eu não vou deixar de curtir um casamento. Ah, não. Ah, eu também não. Não vou me cercear por causa de pergunta inconveniente. Eu prefiro já dar uma patadinha assim, bem de graça, pra pessoa já ficar esperta. E falar rindo, E falar falar na brincadeira, rindo. que a pessoa não sabe direito se você tá zoando. Exato. Entendeu? É a Então melhor fica coisa. diluir. Plena. E vai encher o bucho É. de um casado, entendeu? Ai, que delícia! Vai ficar plena, não? Que isso, namoro, meu amor? Eu tenho aqui um pedaço de bolo, quero saber disso, não. É. Vamos então Vamos para pra o último última! número! Vamos lá. Número 3. Bora lá. Seus pais são separados. Você mora com a sua mãe, mas decide que quer ficar com um tempo com seu pai. Sua mãe fica arrasada. Você vai mesmo assim ou desiste? Depende, né? Caramba, Depende, tudo hein? depende da situação. Ai, chantagem emocional mexe com a gente. Mexe muito. Se eu pensando na minha infância com a minha mãe, eu não iria. Eu não iria, porque assim, eu chorava de ver a minha mãe chorando.
Então, e ela usava isso pra me manipular. Minha mãe, ela sabia usar as emoções. Ela forçava choro pra me manipular, mamãezinha. Era uma atriz maravilhosa. Então, assim, pensando na minha situação, na minha vivência, que tinha essa questão do choro e tal, eu acho que eu não teria ido, não. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Eu ia deitar pra chantagem emocional, viu? É difícil, né? É muito complicado. É fácil a gente falar que tá de fora, né? Mas só quem vive é que sabe. Mas o ideal seria uma conversa entre os três. Por que ela tá com essa necessidade de ir com o pai? Com certeza. Tô falando aí como psicóloga, né? Sim. Então, por que a mãe tá fazendo esse chororô todo? O pai, qual é o problema? O pai também tem direito de ficar um tempo com a filha. Sim. A filha pode muito bem ficar se ela quiser, se der bem, se gostar. Né? Mas essa chantagem realmente prejudica muito os filhos. Superproteção prejudica demais. Né? A gente acha que está protegendo o filho, está criando um filho fraco. Né? E a chantagem cria um filho sempre com culpa de tudo, sempre se sentindo devedor. Né? Isso a gente leva para os relacionamentos no futuro. A gente leva. Então precisa tomar cuidado. É uma vida toda pra lidar com as consequências depois, né? As situações desse jogo de damas não são brincadeira, gente. Quem Não tá mesmo. passando por qualquer uma dessas sabe que a gente tá aqui, né, dando uma opinião, mas que só quem tá dentro sabe o que é viver, né, as condições Exatamente. de cada um desses, né, de cada uma dessas situações que a gente descreveu, né? A gente tá aqui não tem modelo pronto, dizendo né? coisas. É entender o contexto. Cada um tem um Exato. contexto de vida. Exatamente. Um contexto familiar. E você está aqui para lembrar a gente que existem profissionais qualificados para ajudar com que você lide com todas as suas aflições emocionais, psicológicas, que podem te ajudar. Eu acho que o primeiro passo é pedir ajuda, buscar ajuda. Não ter né? vergonha de Não buscar ter ajuda. vergonha. Porque só quando você admite que você tem um conflito ou um problema que está difícil resolver, é que você pode mexer. Enquanto você não admite ou onde eu estou errando, por que eu estou sofrendo e não saio disso. Quando você toma consciência disso, é que você começa a agir. Perfeito. Então, a consciência é tudo. Maravilhosa. Né? E não tem que sofrer sozinha, vamos pedir. Pedir ajuda. É isso, gente. A conversa tá ótima, mas agora chegou o momento do Lugar de Rainha! Gente, quando a conversa é abuso familiar, a gente lembra logo da nossa princesinha do pop, Britney Spears. E essa sofreu na mão da família, hein? Passou quase mais de 10 anos sobre tutela do pai, mesmo sendo uma mulher adulta, mãe de 2 filhos, né? Sim. Gente, ela não tinha autonomia sobre a própria vida, sobre a carreira e nem sobre o dinheiro que ela ganhava com os shows e as músicas que ela mesma fazia. Foi só no ano passado, com mais de 40 anos, que ela reconquistou o direito de comandar a sua própria vida como bem entendia. E assim ela rompeu com o pai e com os irmãos. Perfeito. Claro, mas você vê que situação absurda, no Horrível. limite, mas era o interesse financeiro. Com certeza. Aí, nesse caso, queria o dinheiro, como foi com Macaulay Culkin. Exatamente. Mesma coisa, o menino pirou, né, acabou com a própria carreira para boicotar o que acontecia como a família lidava com o dinheiro. Um exemplo, muito assim, comum. absurdo de uma família tóxica, de uma família abusiva. Mas é aquilo, nem toda família é assim também, né? Não, gente, gente, vamos lá. Nós estamos falando de casos específicos, né? Onde acontece muito, é o tempo inteiro, tem problemas, muitos conflitos. Não é qualquer dura do pai ou da mãe dizer que a família é tóxica. Porque eu tô de olho. Fica de olho aí. É, isso mesmo. Não dá pra generalizar. Não, de jeito nenhum. Ô, gente, a gente piscou e o programa acabou! Eu queria agradecer muito a sua presença, doutora foi Anaí. ótimo. Foi ótimo. Esclareceu um monte de coisa Muito. e trouxe uns questionamentos também aí pra gente levar pra casa. Agradeço muito. E queria pedir aí pra você que tá assistindo, comentar bastante, porque quem sabe o seu comentário não vira um tema aqui. Com certeza. Isso é ótimo, O papo né? foi maravilhoso e a gente Eu conseguiu amei, tocar gente. muitos assuntos bons, Bom. importantíssimos pra todo mundo que tá aí em casa. Então, ó, já sabe, né? Se teve dúvida sobre algum ponto, comenta aqui embaixo. E também, lembra, temas de podcast, manda pra gente. Quem sabe o seu pode ser o próximo.
Beleza, gente, muito obrigada, Obrigada, viu? maravilhosa. Beijo, meninas. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.